Bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande para o Axis estar aqui com essa mais uma edição do Axis às 10. Nós estamos aí na terceira temporada. E hoje o tema é um tema muito rico, um tema que hoje está sendo nas instituições muito caro, porque é um tema que traz reflexos em vários aspectos, né, financeiros, de imagem institucional, que é a gestão de risco nas entidades do terceiro setor. Hoje nós estaremos aí com os profissionais da Isaacs Auditores, que é uma instituição que trabalha com auditoria nas entidades no Brasil inteiro. E, como de praxe, esse evento é feito pelo Axis, esses eventos do Axis às 10, ele tem algumas dinâmicas, eu vou passar aqui só para relembrar aqueles que ainda não conhecem. O evento ele é gravado, né? E aqueles então que não queiram que a imagem apareça, solicitamos que deixe a imagem, né, da câmera aí, a câmera desligada. Então esse evento é gravado, ele é para arquivo do Axis, não é disponibilizado a terceiros, mas ele é feito aí é feita uma gravação. A reprodução do que for falado aqui ou do material eventualmente exposto, ele é livre, não tem problema nenhum, desde que citado a fonte. A gente imagina que toda a difusão de informação para as entidades que são ligadas à Igreja Católica, seja eventualmente a diocese, arquidioceses, congregações, hospitais, colégios, todo esse arcabouço de entidades vinculadas toda informação que é, de alguma maneira, importante para o segmento, ela deve sim ser discutida, deve sim ser disponibilizada, então não há problema nenhum de compartilhar o que aqui for discutido. As dúvidas que cada um tiver, pode encaminhar no chat do Zoom ou, eventualmente, encaminhar aí para o e-mail institucional do Axis, que está aí abaixo, que é comunicação@axisinstituto.com.br. Pode encaminhar essas dúvidas ao longo da exposição e, ao final, na parte final, a gente parte para essas perguntas. As enquetes que, às vezes, eventualmente for feita, né, é apenas para identificar um pouco com o assunto e fazer uma integração melhor com aqueles que estão participando. Então, fique à vontade, encaminhe aí as suas dúvidas, né, que são importantes contribuições, e a troca aqui é de ideias mesmo, para a gente produzir aí, dentro desse período, que é mais ou menos uma hora, né, que é o Axis às 10. Então, até às 10h40 terá essa exposição, essa discussão entre as pessoas que estão aqui para conduzir esse assunto. Mais ou menos 10h40, 10h45, a gente para e vamos às dúvidas encaminhadas aí no chat, ou, eventualmente, pode também, na hora das perguntas, pode abrir o microfone, que aqueles que desejarem, para a gente também fazer as perguntas. E falando um pouco aí da Exacus Auditores, antes do Rodrigo e do Messias se apresentarem, ela é uma empresa do Instituto Axis, faz parte do Grupo Axis. O Grupo Axis trabalha exclusivamente aí com entidades vinculadas do terceiro setor, vinculadas à Igreja Católica, e esse trabalho é feito no Brasil inteiro, em todos os ramos de atuação, seja da educação, saúde ou assistência social, e a gente tem como principal experiência a troca, às vezes, de casos, né, entre aquilo que for verificado ou fragilidade de uma ou outra instituição, né, aquilo serve de riqueza, porque, no caso nosso, das entidades vinculadas à Igreja Católica, além dos aspectos legais, né, civis, tem também os aspectos canônicos, que as actas têm o conhecimento e, nas suas abordagens da auditoria externa, ela procura, de alguma maneira, fazer essa vinculação em se está também observando as normas canônicas nos aspectos que dizem respeito aí às demonstrações contábeis. E dos serviços, os diversos serviços da Exacus, temos aí a auditoria normal das demonstrações contábeis, né? Revisão limitada de demonstrações contábeis, due diligence, né, que é uma revisão mais aprofundada das instituições, de repente vai se fazer uma verificação de uma obra, de um hospital, de um colégio, de um asilo, de um LPI, enfim,
as instituições podem ter esse trabalho mais especializado. Avaliação de riscos, de avaliação de controles internos, tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, e também é importante aquele cumprimento das obrigações específicas, né, do terceiro setor, inclusive de organizações religiosas, que, apesar de ser uma norma consolidada, eventualmente várias instituições às vezes ainda desconhecem. Também tem seminários, palestras, emissão de laudos técnicos, de decisão, e um trabalho importante da Exact é essa auditoria de revisão da filantropia para fins de renovação do SEBAS. A gente sabe que hoje o SEBAS, para aqueles que têm, é uma parte muito importante do ponto de vista de redução de custos e que a não observância de determinados critérios do SEBAS pode levar a uma perda e, às vezes, até uma inviabilização da obra a que tinha aquele certificado. Lembrando que, no caso do SEBAS, nós tivemos aí uma emissão recente da Lei Complementar, a 187 de 2021, que trouxe parâmetros expressivos a serem observados pelas entidades que possuem o SEBAS, especialmente aí as que estão vinculadas à Igreja Católica, observando aí a contabilidade como um eixo fundamental nessas regularidades. Por fim, eu quero aqui já adiantar e fazer um convite a todas e a todos que a Exactus vai fazer um seminário de auditoria presencial em Curitiba, que será no dia 14 de junho. Esse seminário ele será gratuito, ele é um dia inteiro, né? Eu vou depois pedir ao Rodrigo e ao Messias, que depois, ao final, dê um pouco mais de detalhamento sobre esse seminário, que será sobre auditoria no terceiro setor, transparência e gera confiança. Está o QR Code aí ao lado, quem quiser fazer a inscrição, ele será presencial, não é transmitido online, para aqueles que desejarem, já estão de antemão aqui convidados. Eu vou passar aqui, então, feitas essas observações iniciais, passar a palavra para o Rodrigo, que é o sócio-diretor da Exact, juntamente aí, depois para continuar com o Messias. O Rodrigo, fique à vontade, por favor. Ok, Namilton, muito obrigado pela essa breve apresentação aí. Bem, boa tarde a todas, bom dia a todas, né? Bom dia a todos aí novamente. Bem, meu nome, fazer uma apresentação rápida aqui, tá? Rodrigo, mais conhecido como Rodrigo Freitas, sou sócio, diretor técnico da Exactus Auditores. Namilton já bem apresentou a empresa aí, né? Uma empresa especializada em auditoria do terceiro setor. E a gente tem uma demanda muito voltada para as entidades eclesiásticas católicas. Então, além de todo o terceiro setor, a gente tem um foco maior aí nas entidades eclesiásticas católicas. Eu possuo aí mais de 20 anos de auditoria, atuando inclusive em empresas de auditoria de grande porte, né, a nível multinacional. Atuo também como professor aí de graduação e pós-graduação, e tenho uma experiência também que eu me dedico parte do meu tempo para alguns conselhos fiscais, inclusive de entidades de terceiro setor. Bem, essa é uma breve experiência aí do profissional Rodrigo. Vou passar a palavra para o Messias já para a gente iniciar esse evento. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, a todas. Sou o Messias Lima, sou o gerente de auditoria da Exactus Auditores. Então, trabalho com o Rodrigo aí desde o início da Exactus, nesses diversos clientes aí, entidades do terceiro setor, entidades católicas. Tenho também já experiência de mais de 12 anos com auditoria. E hoje minha função é estar em campo junto com as equipes, discutindo realmente com os profissionais, levantando as informações durante os trabalhos, para a gente ter o máximo de objetividade aí durante nossas auditorias e concluir os trabalhos da melhor forma possível para as entidades. Então, ok, obrigado aí, Rodrigo e Messias. E para a gente iniciar esse tema, gostaria aí, Rodrigo, por favor, nessa conversa nossa sobre gestão de risco, nós poderíamos começar aí pelos conceitos, né? Qual que é a definição de gestão de riscos, né?
que para nós que trabalhamos direto com instituições do terceiro setor, especialmente aí, não só as entidades dioceses, congregações, mas também as obras as quais essas entidades administram, né? Colégio, hospitais. Então, eu queria que começasse dando uma parametrizada aonde a gente está entrando, né? Sobre gestão de risco. Por favor, Rodrigo. Ótimo, Namilton, ótimo. Bem, vamos lá. O assunto gestão de risco, ele é de extrema relevância, assim, hoje, falar, né? Por diversos tipos de negócios que existem aí. Então, e o terceiro setor é um tipo de segmento que vem sofrendo bastante também com a falta de gestão desse risco na entidade. A gente tem, por vezes, aí, se abrir um Google da vida aí, a gente vai ver o tanto que entidades do terceiro setor que fecharam aí nos últimos anos, inclusive por conta de pandemia, né? E aí, se a gente falar por conta de pandemia, talvez um dos principais pressupostos aí desse fechamento seria a falta de receita. Então, é por aí que vai, que se existe um risco, né, de eu ter uma falta de receita, de eu ter uma perda de alunos, no caso de um colégio, né, no caso do segmento educacional, de eu ter uma perda de pacientes, no caso de um hospital, de eu ter uma perda de fiéis, no caso de paróquias aí, né, falar de diocese, arquidiocese, será que os gestores da entidade estão atentando para isso no seguinte sentido? Se existe o risco de eu perder de receita, o que eu devo fazer para mitigar, para minimizar esse risco? Então, aí é que entra a gestão, né? Então, a falta dessa gestão de risco é o que faz, muitas vezes, as entidades ter a descontinuidade operacional dela. Então, efetivamente, fechar as portas. Inclusive trazendo um pouco para a auditoria externa, né? Um dos pilares aí da auditoria externa, de pré-requisitos para emissão do relatório de auditoria, do parecer de auditoria, é a efetiva análise da continuidade operacional da entidade. Então, se eu emito um parecer hoje, eu tenho que, no mínimo, ter uma confiança razoável que aquela entidade vai ser sustentável aí, pelo menos nos próximos 12 meses. Então, trazendo um pouco para o âmbito da auditoria. Então, a gente voltando aí para o conceito, o risco é isso. O risco ele vem da palavra em inglês aí, que é uma possibilidade, em latim, desculpa, que é a possibilidade de algo dar errado. Então, essa possibilidade de algo dar errado é que entra esse risco. E ele está envolvido aí em diversos negócios. Então, eu posso ter um risco financeiro, eu posso ter um risco operacional, eu posso ter um risco regulatório, no caso do SEBAS, por exemplo, eu posso ter um risco ambiental. Agora, o que vai variar entre esses tipos de segmento? A probabilidade desse risco acontecer na minha entidade, né? Por exemplo, se eu for falar de um risco ambiental para um colégio no segmento educacional, se eu for falar de um risco ambiental para uma arquidiocese e diocese, talvez é um risco baixo dentro do meu negócio, né? Lógico que a gente tem toda a parte social, mas é um risco baixo. Diferente se eu sair um pouco do terceiro setor e comparar isso de um risco ambiental de uma Vale, de uma Samarco, né? A gente já viu nos últimos anos aí o quão é um risco mais latente para eles, é um risco mais forte para esse tipo de segmento. Então, a variação desses riscos, seja ele financeiro, seja o risco operacional da minha operação, seja o risco de mercado, né? O que o mercado pode afetar o meu negócio, varia aí de empresa para empresa, de entidade para entidade. E aí que entra a gestão do risco. Então, se existe esse risco, né? Se existe um risco financeiro para mim, se existe um risco, eu sou uma entidade do terceiro setor, mas também eu sou afetado pelo meio ambiente, enfim, se existe esse risco, eu tenho que gerir esse risco, eu tenho que fazer a gestão desses riscos. E aí que entra a parte da gestão, que aí ela que vai, a gestão disso que vai não deixar eu ser afetado tão negativamente com aquele risco que possa ocorrer.
Então, nós temos aí entidades aí que talvez aconteça algum evento que você tem que fechar as portas do dia para a noite, né? Eu uma estrutura muito grande pegou fogo e eu não tinha um seguro. São exemplos que a gente pode trazer aqui, mas, enfim, o que isso pode acarretar? E aí, se você não teve essa gestão desde o início, não teve essa percepção, você pode ser afetado grandemente nessa relação. Então, quando a gente traz aí, para as entidades sem fins lucrativos, então, essa gestão é qualquer coisa que ameace aí a habilidade de se cumprir a missão da entidade. Então, a gente pode trazer como exemplo aí o monitoramento e queda de receitas, né, de doações, como nós estamos falando. Nós tivemos entidades que eram entidades de apadrinhamento, né, de crianças, e ela recebia um forte recurso dos Estados Unidos. Poxa, e aí os Estados Unidos estava começando a parar de mandar recursos para cá. Então, existia um risco forte financeiro de eu não ter esse recurso mais, e o que eu tenho que fazer? Qual a estratégia que eu vou tomar, né? Talvez um convênio, né? Tem várias entidades aí que lidam aí com termos de parcerias, né? De prefeituras, de estados. Primeiro qual é o risco, né? Será que eu, enquanto gestor dessa entidade que recebe esse convênio, já levantei a bola de falar o seguinte: olha, qual é o risco desse convênio não ser renovado mais? Talvez eu estou lá numa prefeitura, ele renova 1 ano, renova 2, renova 3, para mim está tudo tranquilo. Até que entre um prefeito novo e fale assim: olha, infelizmente eu não vou renovar esse convênio mais. Então, qual que é o impacto disso para a instituição? Né? O impacto é eu vou fechar o projeto, simples assim, mas será que é só isso? Né? Eu tenho rescisões de funcionários, eu tenho que, talvez é um imóvel locado que eu tenho que entregá-lo, enfim. E perpassa também o risco no caso de um convênio, talvez eu vou ter glosas, quem que acompanha isso, né? Ao final de uma prestação de contas, a não renovação do SEBAS, enfim. Então, eu acho que a gestão de risco ela está muito ligada a isso. Primeiro, eu identifico o risco, né? Se é um risco financeiro, e a gestão vem com essas estratégias de como que eu vou minimizar esse risco. Rodrigo, ótimo. E, inclusive, é bom ressaltar que essa gestão de risco, comumente nas organizações de maior porte, ela está ligada à área de compliance, né? Eventualmente, a gente sabe que as entidades do terceiro setor, às vezes, têm um porte menor e não tem, às vezes, essa área estruturada, mas essa gestão de risco está naturalmente estruturada na área de compliance das organizações. E no caso daquelas que não têm, a auditoria, né, acaba sendo um parceiro importante nesse processo para ajudar a mitigar esses riscos que são detectados. Mas é isso mesmo, Rodrigo. E lembrando aí nesse caso de risco de imagem, né, nós vimos aí no final de fevereiro aquele caso da vinícola Aurora, né, do Rio Grande do Sul, onde se verificou aí a utilização de trabalho escravo, não pela vinícola na parte administrativa, mas na parte daqueles que produziam, né, o vinho, tratava lá a colheita das uvas, e foi um impacto muito forte. Inclusive, a própria igreja se manifestou, porque eventualmente alguns compravam vinho produzidos da vinícola Aurora. Então, esse risco de imagem, né, aquele risco associado àqueles que não estão ali no meu escritório, mas aqueles que são os meus fornecedores. Então, foi uma repercussão enorme no Brasil e ainda está aí sob investigação e sob desdobramentos. Essa vinícola, por exemplo, Aurora, tinha diversas certificações de ISO 9000, ISO ambiental, ou seja, ela estava sendo analisada não como todo o processo, aqueles que também forneciam lá, que cuidavam das uvas, que eram a matéria-prima dos vinhos e dos outros produtos. Mas, ótimo. Rodrigo, você comentou aí a respeito dessa gestão de risco. As entidades sem fins lucrativos realmente tem que fazer? Será que quem pode nos ajudar mais? É a auditoria externa? Eu tenho que criar uma área? Como que fica para as entidades? Porque, às vezes, os recursos são poucos, né? Mas como que fica essa obrigação de realmente ter uma gestão de risco, né?
Ótimo, né? Ótimo. Pergunta ótima. Vamos lá. Quando a gente trata de entidades do terceiro setor, né, a gente linka aí com entidades sem fins lucrativos, né? A gente sempre bate nessa tecla que parece que entidades sem fins lucrativos não têm o objetivo do lucro. E é exatamente o contrário, né? A gente precisa de ter sobra de caixa, né? A gente precisa do superávit, exatamente para que a gente seja sustentável. Então, é primordial nesse segmento também que a gente tenha essa gestão de risco. A gente entende por experiência, né, da Exactus aí, dos diversos clientes aí espalhados no Brasil, que algumas entidades de grande porte, ela é o que você falou, ela já tem hoje um departamento mais estruturado de compliance, né, de auditoria interna, por assim dizer. Mas a gente vem tendo uma crescente que mesmo as entidades aí de médio e pequeno porte já estão preocupados com isso, inclusive sinalizando de uma rotina mais tempestiva, né, de uma rotina mais próxima relacionada a esse tema de gestão de risco. Então, quando nós estamos auditando enquanto auditoria externa, ou quando nós fazemos também, porque a Exactus também faz esse papel de auditoria interna, né? É um papel um pouco, depois a gente pode diferenciar um pouco a auditoria externa e interna, mas enfim, o que se propõe a levantar primeiro é quais são os riscos prioritários da entidade, né? Então, qual que é meu risco prioritário? Talvez no exemplo que eu dei lá do risco ambiental, ele não é um risco prioritário para mim, entidade hospital filantrópico. Ele agora não é, né? Eu tenho um risco, lógico, que ainda mais se tratando de hospital, com medicamentos e tal, com descartes, mas talvez ele não é um risco prioritário para mim. Talvez um risco prioritário de se perder os SEBAS. Eu levanto um risco operacional da minha operação que eu possa perder os SEBAS. Isso já foi levantado? Já, na minha entidade. Mas qual que é o risco que eu tenho? Talvez eu tenha processos tão rigorosos em cima disso, eu tenho uma assistente social que acompanha, eu tenho uma auditoria, eu tenho uma contabilidade bem feita, eu tenho que esse risco para mim é pequeno de perder o SEBAS. Mas, por outro lado, eu posso ter um risco um pouco maior da manutenção do SEBAS. Qual que é esse risco da manutenção do SEBAS? Então, esse risco eu tenho que fazer esse acompanhamento dia a dia para exatamente eu não perder essa possibilidade, para não chegar numa renovação, eu não acontecer a perda desses SEBAS. Então, eu tenho que levantar aquilo que é prioritário para mim. O que é um risco mais alto dentro da minha entidade? É um risco de eu perder receita? O risco de fraude existe na minha entidade? Ele é alto ou baixo? Como são meus controles em cima disso? O risco de um mau comportamento de empregado, o risco de um assédio moral. Isso tudo nós temos que levantar. Esse exemplo que você deu, Namilton, nós já vivenciamos isso numa entidade que nós auditamos, que é exatamente o pessoal, como era um colégio, uma escola técnica e de religiosos, tá? E como ela que tinha como gestão religiosos, e como ela estava um pouco longe do centro comercial, os professores e muitos dos funcionários daquela escola dormiam ali 24 horas, dormiam na própria escola e tal. Imagine, né, para eles estão tudo normal isso, mas imagine se tem uma denúncia e tal, exatamente de um trabalho escravo e como que a imagem dessa escola pode ficar. Então, é exatamente nesse cenário, eu tenho que levantar alguns riscos e esses riscos eu tenho que mapeá-los, qual que é a probabilidade de ocorrência que ele pode acontecer e qual que é o impacto que aquilo pode trazer para a minha entidade. Então, olha, pode trazer um impacto de imagem muito forte, pode trazer, porque aí eu vou ter estratégias para isso. Então, sim. Ok, Rodrigo, obrigado. Mas, Messias, na experiência que você tem aí também com as entidades, que área que deve capitanear, né, essa gestão de risco? Você aí na condução, o que você percebe aí, Messias? Então, Namilton, como você começou a comentar, a gente vê que muitas entidades ela não tem um porte, né, uma estrutura que tenha um setor, por exemplo, de compliance. A gente tem um setor de auditoria interna. Então, essa responsabilidade fica muito na administração, né, de identificar esses riscos
E aí, como o Rodrigo mencionou, eu tenho risco ambiental, tenho risco patrimonial, tenho risco financeiro, tenho risco de negócio. Então, a administração da entidade, ela precisa estar por cima, avaliando todos esses riscos, todos os possíveis riscos que possam me impactar de forma prioritária, né? Fazendo uma cadeia que eu tenha que avaliar os principais e depois partir para os menores, e de alguma forma buscar um auxílio. Eu tenho que designar profissionais. Aí eu não tenho um setor de TI, mas eu tenho um risco de invasão, eu tenho um risco hoje com a LGPD, eu não tenho um setor de patrimônio, mas eu tenho um risco de perda de bens, eu tenho um risco de eu não ter um controle dos meus bens. Então, a administração precisa designar pessoas que talvez possam ser terceiros, né, especialistas, para mitigar esses riscos de alguma forma. Então, para primeiro, mensurar o tamanho desse risco e, em seguida, ir mitigando e ir acompanhando, né, para, de alguma forma ou outra, eu me prevenir de algum problema que possa acontecer ou eu detectar esse problema que já vem acontecendo, de alguma forma, né? O Messias, inclusive, quando a gente fala de gestão de risco, uma das primeiras coisas que nos vem à mente é fraude. Primeira coisa. Mas, como você já abordou, a gestão de risco é muito mais do que isso, né? Vide aí os acontecimentos recentes no Brasil, que até então ninguém se atentava, que era o risco de atentado nas escolas. E isso virou, de uma hora para outra, um assunto em voga em que todas as escolas tiveram que se debruçar nessa política de prevenção de risco. Então, se já os outros riscos primários não tinham estruturados assim, não tinham sido estruturados, pensados, imagine chegar um risco de uma hora para outra que, eventualmente, quase nenhuma escola tinha nesse nível de preocupação que acabou de chegar aí nas escolas. Messias, dentro dessa gestão aí de risco, também nesse foco de prevenção de fraude, qual é a relação da auditoria, né, com este caso de risco e prevenção de fraude, Messias? Que você pode contar aí para a gente? Certo, só complementando, né, esse risco, como você mencionou aí, da segurança, né, também é um risco. A gente tem vários riscos operacionais também. A gente está frisando muito o risco financeiro, o risco patrimonial, né, mas a gente tem muito risco operacional, que assim a gente não frisa tanto aqui assim, nessa parte de auditoria, mas precisa também ser atentado. Então, mais uma importância da administração estar monitorando de forma global, né? Mas em relação à fraude, a gente começou a mencionar aí, a gestão de risco, ela gera um risco de um erro, que o erro é não intencional, né? E da fraude, que aí já é intencional. Então, a gente até deu um treinamento aqui pelo Axis recente, falando especificamente de fraude, no Axis às 10, que a gente menciona o triângulo de fraudes, né? Que a gente apura quais são as causas da fraude, quais são os riscos dessa fraude ocorrer, como que tem que ser o monitoramento disso. E aí a gente vê que naquele triângulo, a gente tem a pressão da pessoa ter que fazer aquilo para uma dificuldade dela, racionalização, mas principalmente a oportunidade. Um dos principais pilares que gera essa fraude é a pessoa ter a oportunidade de fazê-lo. Então, quando que é a oportunidade? Quando ela sabe que não tem monitoramento, quando ela sabe que não tem um controle que possa mitigar essa fraude ou até mesmo remediar, né? Descobrir essa fraude posteriormente. E a gente vê que tem estudos que mencionam que 5% das receitas da entidade elas são fraudadas, então, em média, né? Então, se a gente pegar 5%, se a gente for pensar, cada um for pensar na sua entidade, se eu faturo 1 milhão, é 50 mil reais, se eu faturo 5 milhões, 250 mil reais. Então, é um valor relevante, que então a entidade precisa avaliar, precisa monitorar isso. Assim, o vínculo com a auditoria, nós como auditores, a gente tem uma norma específica, uma norma de auditoria específica que menciona a responsabilidade do auditor em relação à fraude. Em resumo, ela fala que o auditor ele precisa planejar o trabalho, avaliando os riscos da entidade e os riscos inerentes da auditoria, de forma a mitigar grande parte desses riscos. A gente sabe que a auditoria externa, né, a gente tem entidade de grande porte que a gente faz auditoria externa por amostragem. Então, gente, não é o objetivo da auditoria pegar uma fraude, porque ela pode ocorrer e nem mesmo a administração está sabendo.
Mas a norma também menciona que o risco de detecção dessa fraude, de prevenção dessa fraude, ela é 100% da administração. Então, a administração precisa, que está no dia a dia da entidade, né, ela precisa criar controles para ir mitigando esse risco dessa fraude ocorrer. E a gente já viu, só para exemplificar, né, colocar na prática, como trabalho de auditoria, a gente já viu vários casos de fraude que acontecem. Com certeza tem alguns outros que acontecem que a gente não consegue detectar, porque realmente é difícil de detectar, principalmente quando a entidade não tem todos os controles. A gente vê, por exemplo, em paróquias, a gente tem a contagem do CAS, das coletas, contagem do dízimo que é recebido por uma só pessoa. Isso acaba gerando a oportunidade, como a gente falou lá atrás, dessa pessoa desviar parte desse recurso, porque ela tem a necessidade pessoal dela, financeira. Então, a paróquia, como ela movimenta muito recurso em dinheiro, né, nos recebimentos, precisa ter esse controle de mais pessoas, ao pároco responsável, ou um gestor de acompanhar toda essa entrada de recursos. Da mesma forma, colégios, mensalidades, é o maior recurso do colégio. Então, a gente já viu mais de 2 colégios que a gente teve desvio de mensalidades, simplesmente porque a gente não tinha um acompanhamento correto do tesoureiro que recebe essa mensalidade. Ele recebe em bolsa, não lança no sistema que ele recebeu, e ninguém fica sabendo que aquele dinheiro entrou para a instituição, porque ninguém teve o acompanhamento, não tinha a conferência necessária para saber que aquele recurso entrou. Hospital também, a gente já viu casos, por exemplo, gestores de hospitais que trabalham com remuneração comissionada. Então, ele gera faturas de pacientes que não existem, simplesmente para gerar receita para o hospital. Isso enche meu contas a receber, porque eu nunca vou receber essa receita que é fraudada, simplesmente para o gestor ter um salário maior. Então, são casos, assim, alguns dos poucos casos que a gente vê de fraude que, assim, para a gente ter ciência que acontece, e principalmente pelo fato da gente não ter controle sobre as operações, controle sobre a gestão desses riscos, né? Ótimo, Messias. Rodrigo, eu vou aproveitar uma das perguntas aqui, em função do que o Messias acabou de abordar, uma pergunta que veio da instituição aqui, ela fala assim, qual a metodologia, qual a sugestão que tem para identificar o maior risco? Eu imagino que elas estão, assim, num processo já começando a preocupar, não tem ainda um mapeamento de risco, mas, assim, qual que seria o maior risco? Se é que nós podemos ter uma resposta clara para qual que é o maior risco, né, Rodrigo? Sim, boa pergunta. Vamos lá. Bem, nós estamos falando aqui, então, só recapitulando rapidamente, do risco, né? Então, eu tenho risco financeiro, eu tenho risco operacional, que o Messias falou, eu tenho risco de imagem. Então, eu tenho os riscos que estão aí, volto aí para todo tipo de entidade. Bem, eu tenho que entrar com a gestão desse risco. A gestão desse risco que nós falamos anteriormente. A probabilidade desse risco acontecer na minha entidade, qual que é a probabilidade? Ela é alta, ela é baixa? Qual que é o impacto que isso vai ter para a minha entidade? Então, nós temos que entender toda essa relação dentro da entidade, qual que é essa relação para a gestão de risco. E aí vem um outro ponto que é necessário a gente separar, que são os controles internos. O que vai diminuir, né, esse impacto negativo para a minha entidade são os controles internos que eu tenho. Então, esses controles eles podem ser os controles operacionais, eu posso ter outros controles de terceiros, alguns controles financeiros, enfim. E ele que vai me balizar ali, ele que vai me dar ferramentas para que esse risco ele seja diminuído, ou seja, eu tenho para que esse risco se torne baixo. Então, se a gente está numa entidade, eu preciso primeiro de avaliar, de apontar quais são meus riscos financeiros, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho um risco lá no contas a receber, daquilo que eu recebo, né? Seja de alunos, seja de pacientes, sejam de fiéis. Então, quem que faz o controle desse contas a receber? Quem que faz essa gestão do financeiro? É um risco para mim? Vamos levantar como um risco. Agora, eu preciso de mapear os controles internos para identificar a probabilidade real desse risco acontecer ou não. Então,
mediante se esse risco ele é mais forte dentro da minha entidade ou não. Então, pelo mapeamento do controle interno, eu vou falar, olha, não tem um controle específico do contas a receber, eu não sei direito se eu tenho que receber ou não tenho, eu não sei se eu devo cobrar ou não devo, porque eu perdi um pouco desse controle de quem que efetivamente eu tenho que receber. E qual que é o impacto disso? Aí isso pode trazer impactos. O impacto mais primordial aí é o impacto financeiro. Eu vou ter uma perda financeira em relação a isso, mas eu posso ter impacto de imagem, né? Eu posso cobrar a pessoa erroneamente, botar o nome dela no Serasa, enfim, e ela efetivamente pagou e eu não tinha um controle disso que ela pagou. Eu posso ter um impacto de fraude, que o Messias bem comentou, já que eu não tenho controle e a pessoa está se aproveitando disso, ela frauda esse contas a receber. Então, enfim, a metodologia de avaliação, ela passa por uma identificação de que são meus riscos dentro da entidade e, passado por isso, por um mapeamento dos controles internos que vão me falar ou vão me dar suporte se eu tenho efetivamente ferramentas para diminuir aquele risco, ou eu posso chegar no consenso que aquele risco ele realmente é prioritário e eu tenho que dar uma atenção muito maior para ele, porque ele pode me levar a um risco muito maior aí no futuro. Então, Rodrigo, a receita de bolo é aquela receita de começar do básico, né? Levantar quais são os riscos, identificar aqueles mais expressivos, ter um plano de ação e monitorar o plano de ação. Até porque, vocês lembraram bem aí no início, quando ocorrer algum dano, que ele é possível, mesmo nas grandes organizações, o que se vai perante, inclusive, a mídia e o público externo é o que a entidade estava fazendo para analisar os possíveis riscos, quais as atitudes, quais os procedimentos, né, para que mostre, olha, eu tentei, mas isso aí eu não consegui. Um exemplo bom disso são os riscos cibernéticos, né, dos roubos de dados. A gente sabe que rouba-se dados de instituições internacionais, de instituições poderosas. Então, para cada tipo de instituição, tem um hacker especializado, né, Rodrigo? Então, não é porque você vai tomar isso, fazer um bom plano, que isso não ocorra. Você vai diminuir o impacto, né, os danos, eventualmente, que possam ocorrer. E lembrando aí só um pouco do que a nossa própria igreja tem tomado ações para mitigar um pouco o risco. O Papa Francisco, agora em janeiro de 2023, alterou o vicariato, a estrutura do vicariato de Roma, né? Então, ele alterou e criou uma comissão independente de vigilância como órgão de controle interno. É a primeira vez que o Vaticano cria uma comissão com especialistas vindo de fora, o que ele chama de que não tenha eventuais conflitos de interesse para ajudar no discernimento. E na abertura, por exemplo, desse ano, do ano judiciário do Tribunal do Estado do Vaticano, né? Todo ano abre, tem a mensagem de abertura. Esse ano o Papa comentou o seguinte: olha, aumentou a gravidade dos processos que são abertos lá no Tribunal de Roma, que trata de questões vinculadas à Igreja. E ele fala que o problema não é a abertura de processo, porque isso tem que ter mesmo, mas os fatos e comportamentos que os determinam e os tornam dolosamente necessários. Então, o que ele traz do Papa lá, abrindo essa questão junto à Igreja para ser exemplo, ele vem trazer, olha, onde estão os nossos principais riscos, como eu posso tratar esses riscos, quais ações eu estou encaminhando nesse sentido para mitigar, né? E aí, Messias, queria se você pudesse nos falar um pouco, que na sua opinião, qual o caminho nas instituições do terceiro setor para mitigar esses riscos e superar desafios? Que vocês já comentaram que é importante ter, mas quais caminhos mais você pode aí falar para a gente, Messias? Por favor. Só pegando um pouco complementando, né, essa questão anterior, essa identificação dos riscos, né, e que já vai ser também um caminho para essa mitigação. A gente costuma fazer os trabalhos na prática de diagnóstico
que é parecido com aquela revisão limitada que a gente mencionou lá no começo, que não é a auditoria das demonstrações, mas é um diagnóstico para levantar todo o funcionamento da entidade. Eu tenho uma entidade que ela realiza venda de produtos religiosos, é uma paróquia. Os próprios colégios também realizam venda de livros. Então, a gente vai no setor de vendas e mapeia todo esse processo. Então, mapeio como é o processo de vendas. Eu vou no setor de compras, mapeio tudo, como que funciona a compra desse item. Vou no setor de estoque, como que eu estou estocando os meus itens, qual que é o controle que eu tenho, que o meu estoque ele está inerente junto com o meu sistema. E aí a gente levanta um relatório com todas as deficiências que a gente identificou. A gente ressalta os pontos fortes, que precisam ser mantidos, mas levanta todas as deficiências de controle interno. A base da gestão do risco é o controle interno. Então, todas as falhas que eu tenho de controle interno, elas acabam me gerando uma matriz de risco, que a partir dessa matriz de risco, a gente define quais são os prioritários, quais são os mais fortes, quais são os que podem impactar de forma mais relevante a entidade e quais são os menos. Então, para esse plano de ação, eu começar a atacar esses que são os prioritários. Por exemplo, se eu tenho uma entidade que exclusivamente ela faz venda de artigos religiosos, livros, materiais, se ela não tem um controle do estoque dela, ela faz uma venda online. E aí o cliente chega e compra um livro. Se o estoque dela no sistema, ela tem aquele livro, mas quando ela vai ver no físico, ela não tem aquele livro, por algum motivo de falha de controle interno, ela não tem aquele produto, como ela vai entregar esse produto para o cliente que me comprou? Se ela cancela essa venda por falta de estoque, eu já tenho uma imagem negativa, esse cliente talvez já não vai me comprar mais. E isso acontece muito nas entidades que a gente vê. A falha de controle de estoque é muito relevante. Às vezes a pessoa não acompanha, não faz aquela contagem, no mínimo aí, trimestral, né, para acompanhar se realmente o estoque físico está em linha com o estoque do sistema. Então, a gente vê, principalmente também, a gente gerir às vezes a administração não consegue gerir todos os setores, ela designa pessoas para gerir isso, mas essas pessoas que estão gerindo, as pessoas que estão executando, elas são treinadas? A gente tem treinamento para que essas pessoas de todos os setores, elas façam suas tarefas de acordo com o manual da entidade, de acordo com o controle que foi definido para aquele setor? A gente vê aí muito em hospitais, em colégios, que os setores operacionais, os professores, os médicos, o pessoal da saúde, eles têm qualificação periódica, eles têm vários treinamentos, porque a entidade olha muito para esse lado operacional, porque o professor precisa acompanhar a metodologia, porque o médico não pode falhar ali naqueles procedimentos dele. Mas e o pessoal administrativo, o financeiro, o patrimônio, a contabilidade, quando é interna, né? Eles estão acompanhando as normas, e aí vários assuntos, eles estão acompanhando a norma de LGPD, por exemplo, eles estão acompanhando as normas do SEBAS, que alterou, está tendo acompanhamento de todos os normativos contábeis, financeiros que surgem, que alteram diariamente. Então, acho que o caminho é esse, criar uma gestão de riscos, mapeando todos os riscos que eu tenho de forma prioritária, criar os planos de ação e ir atacando cada um deles nos momentos oportunos, né? Primeiro os maiores e depois, quando a gente já estiver num voo de cruzeiro, né? Sanar 100%, né? Que é difícil, mas é possível, digamos assim. Isso mesmo, Messias. E lembrando aí também o seguinte, quando você fala dessa questão de acompanhar a execução ou, de alguma maneira, a auditoria externa, verificar a eficácia e eficiência dos controles internos, nos vem aí aquela questão importante que é a independência da auditoria externa mesmo para emitir as suas opiniões. A gente tem experiência de alguns casos em que, às vezes, aquela auditoria externa que não fala nada, que apenas assina um laudo, né, é mais, às vezes, conveniente ficar com aquela do que uma outra que realmente queira contribuir com aquelas observações técnicas e obrigatórias. E aí eu queria, Rodrigo, que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor, destacando, inclusive, que as próprias congregações dos governos gerais e mesmo o Vaticano têm enfatizado esse papel de uma auditoria externa, de uma opinião externa, para o quê? Nos ajudar nos discernimentos. A auditoria externa não é um fiscal.
ela é ao contrário, ela é uma parceira da instituição para diminuir e mitigar os riscos. Então, Rodrigo, você poderia comentar um pouco e aprofundando aí no que o Messias falou. A gente sabe que nas entidades sem fins lucrativos nós temos muitos trabalhos de voluntários, aquelas pessoas que não recebem. E aí essas pessoas trabalham também em áreas operacionais, né? A gente vê muito aí. Como que pode equalizar um pouco, Rodrigo, ou minimizar esse risco? Muito bom, Hamilton. Vamos lá. Primeiro a relação aí da auditoria externa é o que você falou, né? A auditoria externa nos remete a uma auditoria independente. Essa independência ela é mais efetiva quando a gente está numa emissão, né, numa auditoria de demonstração contábil, que a gente está numa emissão de um parecer de auditoria. Então, o auditor tem que ter total independência, e por isso o SEBAS o exige, né, um parecer de auditoria para muitas das entidades que o têm, essa emissão de um parecer independente, né, para que efetivamente retrate a realidade daquela entidade. Por outro lado, a gente tem um papel também, muitas das vezes, de uma auditoria interna, né? Então, nós também atuamos como auditores internos, e a gente vê isso tá ficando mais cada vez um pouco mais normal assim nas entidades com essa preocupação da gestão de risco, tem um departamento efetivo de auditoria interna. Então, algumas das entidades de grande porte já o têm esse departamento, ou terceirizam esse departamento, né? Pode ser funcionário da entidade, ou ela pode contratar uma empresa para que faça essa gestão para ela, e para as entidades aí de médio e pequeno porte também vem trazendo muito isso. Inclusive, assim, só a gente saindo um pouco nesse perfil de terceiro setor, se a gente for avaliar as grandes empresas do Brasil, né, que têm ações na Bolsa de Valores e tal, para você entrar numa Bolsa de Valores, você tem que ter um órgão regulador lá, que é a CVM, e ela exige que essas empresas tenham uma auditoria interna. O quão é importante para os acionistas, né, que têm ações nessas empresas, estarem cientes que tem alguém internamente que está olhando todos aqueles, ou está mapeando e gerindo todos aqueles riscos da entidade, para que efetivamente ela não quebre, né, ela não feche as portas do dia para a noite e leve todo aquele dinheiro dos acionistas. Então, isso realmente é um custo inicial, mas que a médio e longo prazo a entidade começa a ter o retorno disso, porque entende que as torneiras estão sendo fechadas, né? Eu tinha um desperdício aqui, porque a gente não avalia só fraude e tal, a gente avalia aonde que pode ter desperdício, aonde que pode ter outros critérios aí, enfim. Em relação... Desculpa, vamos lá. Pois não. Não, era só em relação ao voluntário, sua pergunta foi? Na verdade, as entidades têm muitos voluntários, às vezes, que trabalham no operacional, como o Messias colocou aí, né? Abordou que, às vezes, o operacional, o funcionário já é pouco treinado, e aí, quando vem o voluntário, às vezes ele tem menos informação ainda. Mas como lidar? Você não pode ficar sem o voluntário, porque não tem recurso para contratar. Então, o que pode ajudar nessa mitigação aí, Rodrigo? Exatamente. Isso acontece muito, né? Nós, enquanto Exactos, a gente temos muitos clientes aí de arquidioceses e dioceses, e em nossas visitas aí nas paróquias e tal, tem muitos voluntários que fazem o controle ali, né, dos dízimos, das coletas, enfim, do gasto do dia a dia da paróquia, e talvez esse controle não esteja tão adequado, e a gente nos depara com isso, né? Fala, poxa, a pessoa já é voluntário, mas realmente tem que ter um nível mínimo aí de entendimento daquilo que se está se propondo ali, né? Então, é o que o Messias falou, essa regra de treinamentos, essa regra de ter uma proximidade com esse voluntário, ela é muito importante, né? Eu ter os contratos. Quando a gente fala aqui dos riscos operacionais, a gente tem muito disso. A gente está um pouco focado aqui no risco financeiro, mas eu tenho um risco operacional grande, inclusive para a imagem. A gente vê nos últimos anos aí, né? A imagem da própria igreja pode ter sido afetada por uma falta de contrato, por uma falta que, quando o terceiro questionou, eu não tinha. Então, por onde que passou esse dinheiro? Por onde que a entrada se deu como?
essa saída do dinheiro está aparentando que foi para a pessoa física, e como que ela aconteceu. E às vezes a gente não tem o arcabouço aí, inclusive jurídico, né, para que nos dê respaldo. No caso do voluntário é o mesmo, eu tenho um termo de voluntariado, ele tem que ser assinado, a pessoa. Então, se houver um questionamento de terceiro, eu tenho que estar cercado das formalidades que são necessárias para que esse risco seja diminuído. Ok, ótimo. O Messias, aqui partindo um pouco para as perguntas, né? O tempo passa muito rápido. Aqui, no caso de se constatar um desvio de recursos, a responsabilidade pode ser atribuída exclusivamente a quem praticou esse ato, ou também poderá ser responsabilizada a diretoria da obra social. Estou imaginando que já descobri lá na obra social que teve algum desvio. Você poderia, Messias, falar para a gente, por favor, essa dúvida aqui? Sim. E isso a gente já viu alguns casos, a gente já viu casos de obras, casos de hospitais e colégios que a gente teve esses desvios, foi constatado, tem trabalhos específicos para se constatar isso, inclusive de recurso de convênios, ou recurso da própria entidade, recurso de terceiros, e a gente vê, muitas vezes, um terceiro está atuando diretamente nesse desvio, ou é um funcionário que está executando esse desvio, e só que algumas vezes a administração, a gente tem que avaliar, né, cada caso para saber a responsabilidade de quem mas, enfim, a administração, ela, como a gente mencionou lá no início, a administração responde, ela precisa detectar, ela precisa monitorar esse risco, né? Então, ela responde pela entidade. Então, talvez tenha um cheque que está sendo desviado, que quem assinou esse cheque foi a presidente. Quem assinou foi o tesoureiro, que é o religioso, uma religiosa. Então, ela não sabe que aquilo foi usado para uma fraude, mas ela precisa apurar os fatos para se comprovar que realmente ela não tem responsabilidade. De quem é a responsabilidade, né? Porque isso pode ser conjunto. Então, se o Ministério Público vier investigando, ela pode sim questionar por que a administração não tinha controles para mitigar aquela fraude, aquele desvio, né? Então, no mínimo, vai ter que ter uma justificativa sobre isso para avaliar o que aconteceu e apurar de fato quem era o responsável para a gente concluir de fato se a administração realmente estava envolvida ou não, né? A gente vê muitas vezes ela não está envolvida e ela não tem ciência do que aconteceu, porque ela não consegue gerir todas essas áreas. Então, por isso que é necessário ter esses gestores, ter esse treinamento, ter esses auxílios, né, de pessoas para ajudar nas áreas aí. Pegando um gancho, o Messias, que você falou aí, demonstrar que existem controles, né? Foram feitos controles e documentados. Teve uma congregação, inclusive, que fez um manual de procedimentos da área de gestão. O Axis acompanhou, mas detalhando o que deveria cada um fazer. Então, isso pode ser que na hora de defender, né? Olha, a responsabilidade não foi da presidente, ou da diretora, ou da Econo, mas foi uma falha de tal setor, mas a gente tinha tal controle formalizado, então tentar diminuir. Ótimo, Messias. Ô, Rodrigo, outra aqui é o seguinte: descobrimos no colégio que estava ocorrendo baixas indevidas no sistema de valores não quitado pelos pais de alunos. Vocês comentaram nisso. Ainda não sabemos se realmente esses pais pagaram. Como agir sem desgastar a imagem da escola ou expor o caso? Então, é uma questão complicada aí, né? É o que nós comentamos um pouco antes aí, né? Às vezes essa falta de controle pode gerar esse desgaste, né? E eu não consegui identificar realmente se os pais pagaram ou não. Então, assim, primeiro é buscar responsabilidades, né? Então, vamos avaliar o processo e ver quem que deu baixa naquele contas a receber, quem que recebeu o recurso. Então, em muitos dos colégios, essa forma é segregada, né? Eu recebo um arquivo retorno do banco, eu baixo aqueles meus boletos, aí eu passo para uma pessoa fazer a conferência, então tem um mínimo de conciliação, isso ainda passa por uma contabilidade, que pode ter um contributivo. Então, enfim, e detectar isso. Então, avaliar senhas, né,
de TI, isso é importante, né, que a gente tenha as senhas e que essa senha não seja única, não seja espalhada, né, a gente costuma dizer que às vezes a gente chega em alguns colégios, eu tenho a senha lá do financeiro que tem acesso àqueles parâmetros do sistema e a senha da pessoa está colada lá no computador. Poxa, o que adiantou? Está todo mundo vendo a senha dela, então qualquer um vai lá e pega a senha dela e entra, e aí na hora de imputar a responsabilidade fica difícil, porque quem baixou se todo mundo tinha acesso à mesma senha? Então, algumas responsabilidades, né, e padrões aí para a gente dividir essas responsabilidades de acordo com senhas é importante, e um procedimento que poderia ser tomado aí é um procedimento, inclusive, de auditoria, que é mandar uma carta para o pai, que a gente chama de circularização, e perguntando se efetivamente aquele débito já foi quitado ou não. Você vai lembrar do Léo? E a gente tentar fazer isso de uma forma que mais leve, né? Inclusive com os assessores jurídicos, para que não impute aí uma cobrança. Inclusive, nós temos casos de fraudes de colégios, especificamente, de empresas de cobrança, né? A gente pega todo aquele débito inadimplente, coloca para uma empresa de cobrança, essa empresa de cobrança recebeu e não repassou para o colégio, e depois não tinha como repassar, porque realmente a empresa estava ruim financeiramente. Então, nós, enquanto auditores, a gente sempre sugere que, inclusive, aquilo que está na mão da empresa de cobrança, a gente envie de tempos em tempos uma carta para os pais para saber se realmente eles estão pagando, porque às vezes eles já pagaram a empresa de cobrança não repassou esse débito ainda para a escola. Isso mesmo. Obrigado, Rodrigo. Ô, Messias, aqui tem uma pergunta interessante para a gente finalizar as perguntas e já encaminhar aqui para o final. Tem uma pergunta interessante. Como saber se a empresa que iremos contratar pode falir? Eu acho que já está preocupado agora com o outro que vai prestar serviço, né? Como saber qual é o indício, né? Se a empresa que vai contratar vai falir? A gente tem normas, né? A gente já viu alguns casos de empresas que são contratadas para prestar o serviço. Às vezes a gente adianta um valor para aquela empresa ainda não emitiu uma nota fiscal e a empresa não executa o serviço e fale. Então, a gente precisa, assim, a gente fala, o acompanhamento ele tem que ser interno, dos meus colaboradores, mas a gente também precisa acompanhar os terceiros, né, que prestam serviço para a gente, por N motivos, né, porque esse terceiro ele pode estar envolvido na minha operação e ele pode executar alguma irregularidade, alguma fraude dentro da minha entidade, ou ele também pode simplesmente quebrar, falir, ter uma dificuldade financeira e isso me afetar, né, tanto como funcionários dele que prestam serviço para mim, que aí eu posso ser responsável solidário por arcar com esses funcionários, né? Eu posso ser, na justiça, responsabilizado por isso. Então, a entidade precisa gerir também os contratos que ela tem com fornecedores, avaliar certidões negativas dessa empresa, para ver se essa empresa está cumprindo com as obrigações legais, né, fiscais, avaliar talvez um balanço dessa empresa, para ver se essa empresa realmente não vai quebrar e vai me trazer prejuízos futuros, né? Então, é mais um ponto de gestão de um risco que, lógico, demanda um pouco mais de complexidade, porque não envolve simplesmente interno, né? A gente precisa de informações externas, mas que precisa ser analisado também. É importante também de se acompanhar, né? Ótimo. Obrigado, Messias. Assim, infelizmente, nosso tempo aqui passa rápido, finalizou, está só com 1 minuto ou 2 para a gente concluir. E eu gostaria, Rodrigo e Messias, da experiência suas enquanto Grupo Axis, que acompanha o terceiro setor, especificamente ligado à Igreja Católica, o que vocês deixariam de mensagem final desse tema aí de gestão de risco, da contribuição que uma auditoria externa pode efetivamente contribuir de forma independente? O que vocês gostariam de deixar aí para todos que estão conosco aqui nesse Axis às 10? Ótimo, Namilton. Bem, assim, o que nós passamos aqui rapidamente, né, é um assunto bem extenso e eu peço desculpa por, às vezes, a gente está tentando aqui interagir, mas também cumprir o tempo que foi proposto. As dificuldades são várias, né, Namilton?
irmã colocou bem aí, né? Como que eu posso, que metodologia que eu posso fazer essa avaliação? E não tem assim uma fórmula de bolo. A gente precisa realmente adentrar para dentro de cada processo, identificar onde que estão meus riscos principais ali, como o Messias falou, avaliar essa matriz de risco. Mas a gente sabe, porque eu iniciei essa fala também, mas a gente sabe que a gente pode ter um custo inicial em relação à adaptação desses controles internos, né? A entender um pouco mais e a gente ter um controle maior sobre isso, mas isso é fato e existem estudos sobre isso. A médio e longo prazo, isso retorna como um ganho para a entidade, porque aí o que eu falei, é um desperdício que estava indo algum recurso ali, era alguma possibilidade que eu tinha de fraude, que eu estou fechando a torneira também. Então, enfim, não só os riscos financeiros aí, como o risco de imagem que nós citamos, né? Então, às vezes a gente não sente agora, mas se determinadas instituições aí da igreja tivessem tomado cuidado de ter as formalidades dos contratos, talvez não tinha acontecido o que aconteceu no risco de imagem. Então, esse fato de não ocorrer aquele risco maior para a entidade de imagem também está no pressuposto dessa adaptação dos controles internos. Então, realmente a gente entende aí que a tarefa realmente é árdua, mas que a implantação desses controles, né, ela é de extrema importância para a entidade. Então, para todos os portes, né, seja uma entidade pequena, seja uma entidade de médio porte, seja uma entidade de grande, que já tem maiores controles, mas acho que essa é a mensagem, né? Vamos tentar nos policiar, né, contra esses riscos e para que a gente não tenha uma probabilidade aí da descontinuidade operacional ficar mais latente. E só complementando, né, Milton, a minha fala final, assim, a gente tratando de entidades religiosas, né, a gente sabe que a administração tem o carisma, né? Então, são religiosos ali que têm tarefas sociais. Muitas vezes a diretoria que foi eleita ali, ela não teve contato com essas tarefas financeiras, administrativas, não tem esse tato, né? Mas como a gente falou aqui, a administração ela é a responsável, em grande parte, por essa gestão dos riscos. Então, é necessário se qualificar, é necessário buscar esses entendimentos, buscar ajuda, né? De alguma forma, interna, externa, para fazer essa gestão desses riscos, porque é de extrema importância ter esses controles internos de toda a entidade, de todos os departamentos, e, no final das contas, a responsabilidade vai acabar recaindo sobre essa gestão, sobre esses gestores, né? Então, no final, esse aprendizado financeiro, administrativo, ele é necessário. Então, e ele tem que ser prioritário também, né? Apesar do carisma, do social ser prioridade, eles têm que caminhar em conjunto. Então, precisa se esforçar para chegar nesse nível de ter esse monitoramento tanto operacional como também geral, né? Financeiro ali. Mas é isso mesmo. O próprio Papa, em recente pronunciamento, disse que às vezes a igreja fica buscando referências de transparência do mercado, né, de outras organizações. Ela precisa se preparar para também ser referência em termos de gestão, em termos de controles, em termos de prestação de contas. Então, assim, essas reflexões estão vindo aí de maneira muito forte. E aí, eu gostaria de agradecer, Rodrigo e Messias, e também a todos e a todas que nos acompanharam até agora, reforçando o convite para esse seminário das ACS que vai ocorrer presencialmente em Curitiba, no dia 14 de junho. Quem tiver a oportunidade, as vagas são limitadas, ele vai ser gratuito, presencial, então um dia inteiro de abordagem sobre o tema de auditoria interna do terceiro setor, tratando de transparência. Então, aqueles que puderem, né, e quiserem estar lá, será um prazer muito grande. Agradeço mais uma vez, Rodrigo, e todo mundo, a equipe de apoio, a cada um pela participação, e, se Deus quiser, estaremos no próximo ACS às 10 do mês que vem. Fiquem com Deus, uma boa tarde, um bom dia a todos e a todas aí, e mais uma vez obrigado aí pela participação.
Bom dia, abraço, gente. Bom dia. Com Deus. Um abraço.